Olá, vocês, estamos chegando. Veja no Maranhão no campo de hoje, a pecuária em foco, um dos pilares do agronegócio estadual que impulsiona a economia local, gerando emprego e renda. Lançada em São Luís a quarta Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária e a terceira Feira Maranhense da Agricultura Familiar. E mais, no estúdio, uma entrevista com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Fábio Gentil. Ele vai falar sobre o projeto Tempo de Semear. A nossa agenda rural que traz todos os eventos e notícias ligadas ao campo. E ainda, uma matéria especial sobre a Ilha Duas Irmãs, localizada em São Luís. Vamos mostrar ainda o quadro Arte do Mará dessa semana. Vamos falar sobre o talento da professora e artista plástica Milka Porto. Ela cria lindas bolsas em crochê. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. A pecuária no Maranhão tem se consolidado como um dos pilares do agronegócio estadual, impulsionando a economia local, gerando emprego e renda para milhares de famílias. Com um clima favorável e vastas áreas de pastagem, o Estado oferece condições ideais para o crescimento do setor, especialmente a produção de carne e leite. No Dia Nacional da Pecuária, o Maranhão celebra uma das atividades mais representativas da sua economia. O estado possui um dos maiores rebanhos bovinos do Nordeste, ultrapassando 10 milhões de cabeças de gado. A produção animal maranhense movimenta mais de 1,2 bilhões por ano, consolidando o setor como um importante gerador de emprego e renda. Dona Rosalina é um exemplo de produtora que vem ampliando sua criação com o apoio da AGERP. É gratificante porque a gente tem para mim é um lazer, é uma diversão, cuidar dos meus animais, ver eles todos bem alimentados, bem saudável, viu? Então, para mim é bom demais. A criação de Dona Rosalina é acompanhada pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, que atua com orientação técnica e programas de capacitação voltados ao desenvolvimento da pecuária familiar. Nós damos o acompanhamento e assistência técnica no manejo, tanto produtivo, manejo relacionado à nutrição, manejo nutricional, manejo sanitário, manejo reprodutivo. Aqui nós temos aqui o exemplo que são 18 animais, 18 bovinos, criados em um manejo semi-intensivo. Os animais durante o dia passam grande parte do dia criados sobre um manejo orientado sobre piquetes, onde eles são rotacionados a cada intervalo de 5 a 7 dias, são transferidos para outros piquetes e assim também é feita a utilização uniforme do pasto. As ações da agência têm fortalecido a produtividade e melhorado a qualidade de vida das famílias rurais, que encontram na assistência técnica um caminho para o crescimento sustentável. Aqui eles administram as vermifugações, as vacinas necessárias, a mineralização em coxo, fazem a utilização da ração balanceada e por isso esses animais estão com aspecto, as características aceitáveis dentro do padrão aceitável. Com investimentos contínuos e acompanhamento direto no campo, a AGERP reforça seu papel essencial para o avanço da pecuária maranhense, contribuindo para um futuro mais promissor no campo. Foi lançada ontem em São Luís a quarta Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária e a terceira Feira da Agricultura Familiar. A iniciativa integra o Circuito Nordestino de Feiras da Agricultura Familiar, promovido pelo Consórcio Nordeste, e será realizada de 26 a 29 de novembro na Lagoa da Jansen, em São Luís. O evento será uma grande vitrine para agricultores e agricultoras de todo o Maranhão e de todo o Nordeste apresentarem seus produtos, inovações e experiências. Durante a feira, o público poderá conhecer de perto novas tecnologias da agricultura familiar, além das riquezas culturais e naturais das comunidades tradicionais e assentamentos da reforma agrária. A programação inclui oficinas, capacitações, festivais gastronômicos, exposições de equipamentos e serviços ao cidadão e apresentações artísticas. A quarta Feira Nordestina reunirá
delegações de 9 estados do Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Serão mais de 330 expositores comercializando produtos do campo, artesanato, alimentos típicos em um ambiente de diversidade, inovação e identidade nordestina. Durante a feira acontecerá a 3ª edição do concurso da melhor farinha d'água do Maranhão. O Parque Estadual do Rangedor apresenta várias espécies comuns de ambientes e também muitas espécies nativas. Conhecer os fragmentos estudados e as espécies identificadas mostra-se necessário para a manutenção da paisagem local, contribuindo com informações sobre a riqueza da flora desse fragmento urbano. Você vai acompanhar agora uma reportagem sobre o trabalho do mestrado de Eduardo Lucas e um grupo de pesquisa sobre vegetação desse lugar. Em meio à vegetação vasta e diversificada, ela quase passa despercebida. Mas, com um olhar mais atento de quem estuda as plantas, a espécie foi vista e identificada. A planta recebeu o nome científico de Croton ludovicensis, já que a primeira vez que foi registrada foi aqui em São Luís. Ela foi encontrada em 3 pontos diferentes da capital maranhense. Um deles, aqui no Parque do Rangedor. Uma curiosidade a respeito da planta é que, à medida em que ela vai envelhecendo, a folha vai ficando com este tom avermelhado. Por isso, recebeu o nome popular de urucum bravo. Um detalhe, esta folha que está aqui na minha mão já havia se desprendido do caule. Quem percebeu a planta diferente foi o estudante Eduardo Lucas. Com o auxílio de pesquisadores, ele descobriu que a vegetação não tinha registro. A descoberta foi parte do meu projeto de monografia, que era uma lista florística das espécies do Rangedor. E aí, coletando todas as espécies, acabamos pegando essa que a gente não conseguia identificar. Aí a gente estranhou, mandou para o especialista para ver se ele conseguia ajudar a gente. E o especialista concordou com a gente dizendo que ela estava estranha. E aí, estudando mais a fundo, pesquisando, o especialista falou que era nova. E aí começou todo aquele processo de vir aqui, pegar de novo, pegar mais material, mandar para ele, que gerou esse artigo da Croton ludovicensis, uma espécie a mais para a nossa biota e uma espécie que só aparece em áreas protegidas aqui no Maranhão. É uma espécie endêmica e até então ela só foi encontrada em áreas que estão protegidas. A descoberta e o consequente registro renderam ao Eduardo e o grupo de pesquisa do qual faz parte o Prêmio Verde da Sociedade Botânica do Brasil. Ela foi reconhecida, nós ganhamos o prêmio de melhor trabalho de graduação no Congresso de Botânica, que é um prêmio dado para alunos que ainda estão na graduação ou se formaram há pouco tempo. E foi um prêmio muito gratificante, porque foi um evento que a gente já ia há alguns anos, e é um evento onde a Sociedade Botânica Brasileira está envolvida. Então, todos os grandes nomes da botânica do Brasil geralmente estão por ali. Então, foi muito bom ter esse reconhecimento para a UFMA, para o Maranhão, e em um meio que a gente já estava inserido. O que o Eduardo e o grupo de pesquisa realizaram tem impacto sobre o universo botânico e também sobre a preservação da flora local. Isso mostra como é importante os levantamentos florísticos. Mesmo em lugares que já fizeram muitos trabalhos, que já foram muito explorados, é importante a gente fazer um levantamento florístico para saber o que tem nessa região. E esse levantamento florístico ele é geralmente um trabalho de base, porque a gente precisa primeiro saber o que tem aqui, para poder saber o que a gente pode pesquisar, o que a gente pode fazer e ter outros trabalhos na área. No nosso quadro de entrevistas de hoje, recebemos para o nosso bate-papo o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Fábio Gentil. Ele vai falar sobre o programa Tempo de Semear. Seja bem-vindo, secretário. Que honra ter você aqui no Maranhão, no campo. Obrigado, Mário. Obrigado à TV Assembleia, que abre esse espaço para que nós juntos possamos fazer um bate-papo levando informação a todos aqueles que precisam, que é justamente o homem do campo, que precisa dessas informações, dessa expertise, nesse grande programa que é o Maranhão no Campo. Uma honra recebê-lo. E olha, gente, a gente está quase um ano tentando trazer o secretário, mas é como a gente estava comentando aqui nos bastidores, é tanta feira agropecuária, triplicou, né? Tinha chamado de deputado, estou profetizando aí, né? Mas triplicou o número de feiras agropecuárias por todo o estado. Isso, ao assumir a Secretaria de Agricultura e Pecuária, a Sagrima,
Um dos itens que o governador Brandão nos pediu foi que a gente pudesse intensificar, valorizando esse espaço da agropecuária no Maranhão como um todo. E a gente já teve um dado positivo. No primeiro quadrimestre de 2025, nós tivemos, fazendo referência ao ano de 2024, o aumento do PIB em 1,9%, dos quais 11,3% foi referente à agropecuária. Maior do que a média nacional, que ficou 10,2%, e muito maior do que a média do Nordeste, que ficou em 8%. E tudo isso graças a esse incentivo, a esse fomento que o governo tem dado, o governo do Estado tem dado, ao setor da agropecuária como um todo. Eu procurei visitar as cidades, as regiões do nosso Estado, conhecer de perto, porque eu venho de uma função de prefeito, de gestor público de 8 anos numa cidade, e preciso levar esse conhecimento, essa expertise de uma cidade para os 217 municípios. E aí cabe a nós, a nossa equipe, visitar os municípios, visitar as feiras, discutir, entender a problemática e apresentar as soluções. Perfeitamente. A gente vê realmente o crescimento avassalador. Nós temos hoje um governador que é ligado ao agro, né? Que é um pecuarista e tem essa paixão pelo agronegócio, pela agricultura familiar. Então a gente só vê cada vez mais a vontade férrea, a vontade política de ver o crescimento do Maranhão. E aí nasceu o Tempo de Semear. Isso mesmo. Fala desse programa para a gente. Isso mesmo. Quando eu assumi a secretaria, o governador disse, a gente precisa resgatar a vida da secretaria. Não tem que ser uma secretaria para apenas apresentar a documentação. A gente precisa aproximar do produtor, do grande, do médio e do pequeno produtor, do agricultor como um todo. E aí o ex-secretário tinha já começado a estudar, a trabalhar junto com a FETAEMA esse novo programa, que na realidade os governos anteriores tinham um programa de doação de semente. Então a semente já estava estocada há 1 ano, 2 anos, a semente do processo licitatório até chegar à mão do produtor, ela passava um tempo. E isso, esse poder de germinação da semente, reduzia muito. Automaticamente, não tinha uma produção esperada. Mesmo assim, se a gente doasse para você a semente do feijão, a semente da melancia, a semente do arroz, você teria que plantar aquilo que eu lhe induzia a plantar. E aí, esse estudo desse projeto, ele dá a possibilidade, ele dá o direito do agricultor a escolher o que ele vai fazer. Então, o programa Tempo de Semear, ele é um cartão de débito no valor de R$2.000 que os agricultores, os produtores familiares que forem contemplados terão o direito de escolher entre investir esse recurso na compra de sementes, e aí ele pode selecionar a semente que ele quer, o tipo e uma semente que realmente possa germinar com maior facilidade. Ele também pode escolher insumos, se ele já tem a semente, ou ele pode fazer algum implemento, algum equipamento agrícola dentro desse valor. Naquelas lojas que tem o CNES ligado à agricultura e que sejam cadastradas junto à Sagrima. Nós vamos às cidades visitar, entregar os cartões e antes disso de entregar dos cartões, a gente vai nas lojas, vamos colocar o selo, o adesivo, depois de fiscalizada a loja. E o agricultor, com isso, ele vai tomar suas decisões. Em vez de haver uma imposição do governo, o governo libera o agricultor para que ele possa escolher, para que ele possa participar das suas decisões. O maior programa social de toda a história do Maranhão do Nordeste nesse segmento do agricultor familiar. É um volume de quase R$20 milhões neste primeiro ano de 2025 e que, com certeza, por determinação do nosso governador Carlos Brandão, esse programa, esse projeto terá continuidade, se tiver case de sucesso. Mas já começou, desde o lançamento aqui na Expoema, a gente percebeu o grande número de pessoas procurando, a vontade de ter esse espaço onde eles vão poder tomar essa decisão. A gente chama o produtor para conosco tomar essas decisões. E é importante, porque ele valoriza. Quando você simplesmente dá, e aconteceu em vários casos, gente que recebia semente, Mário, e só guardava as sementes. Guardava as sementes. Quer dizer, porque não era o que ele queria. Agora não. A gente vai fazer ele suar.
Ele vai fazer ele tomar decisões. E a Sagrima vai fiscalizar. Desde a entrega, da aplicação e do que realmente prosperou com o cartão Tempo de Semear. Nós já fizemos a primeira etapa, que foram 100 municípios que já foram contemplados, e a segunda, que são os 117 restantes, já vai ser publicada agora este mês de outubro ainda, para que novembro nós possamos sortear. Esse sorteio, ele é auditável, ele é feito pelo CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar, e a quantidade de beneficiários em cada cidade depende, sim, do número de cadastros que os municípios têm dos agricultores familiares. Isso mostra que o governo ele está agindo para ajudar o menor, o pequeno agricultor. E o mais importante, o case de sucesso é tão grande que eu viajei com o governador de helicóptero para a cidade de Penalva, e lá nós criamos agora o Tempo de Semear para as quebradeiras de coco. Quer dizer, nós vamos além dos 8 mil beneficiados no Tempo de Semear geral, agora nós vamos ter mais 1.000 beneficiários das quebradeiras de coco, que é uma prática dentro da agricultura que precisava ser valorizado. E a gente vai ajudar todos aqueles que fazem parte da quebradeira de coco. Volto a dizer, em um sorteio que é auditável e que seja fiscalizado pela CAF. E eu tenho certeza que esse programa vem num grande momento para o estado do Maranhão. Porque nós tivemos recentemente, o Maranhão conseguiu o título da liberação da febre aftosa sem a vacinação. Mas o Maranhão conseguiu esse título. Então você vai juntar a agricultura com a pecuária, que é a Sagrima, junto com a GED, a gente está vendo um grande avanço no Maranhão. O Maranhão agora vai poder exportar carne para o mundo como um todo. Vamos exportar também, voltar a ter uma das maiores plantações de arroz da história. E esse programa, eu tenho certeza, como diversos outros que a gente implantou na Sagrima agora, que já vai ser colocado em plena atividade, vem a favor de todos os produtores do campo. É uma forma de você ajudá-los. Além disso, você faz com que esse dinheiro circule dentro do próprio município. Isso é fantástico, porque a gente vê aí o efeito dominó, porque vai ajudar o produtor que precisa, o pequeno produtor, sim, mas vai fortalecer o comércio agropecuário de cada cidade. Sim, esse é o nosso objetivo. A gente vai andar nos municípios e dizer, você tem um produto? Tem. Pois nós vamos ter aqui tantos cartões e assim, ele obrigatoriamente ele vai ter que comprar naquelas lojas que tem no seu Quinés as lojas credenciadas. Que tem no Quinés, que tem na sua referência o produto da agropecuária. Salvo os casos, se algum município não tiver, ele vai num município vizinho. Mas o importante é que esse dinheiro vai circular dentro do estado do Maranhão. São 20 milhões introduzidos agora, neste ano, só no comércio da agricultura, em que o governador Carlos Brandão está colocando. Isso mostra que é uma grande ideia da Secretaria da Sagrima, que irá beneficiar a todos os produtores automaticamente o comércio local. A gente precisa incentivar, fomentar tudo isso. A gente consegue unir o útil ao agradável. Dizer para o agricultor familiar que ele pode tomar suas decisões, mas ele também vai usar o recurso dentro do próprio município para que essa geração, essa renda, possa gerar oportunidade de emprego, que é o que a gente precisa dentro da agropecuária do nosso estado. Para a gente finalizar, na prática, quem está nos assistindo, esse pequeno produtor rural, como é que ele pode ter acesso, então, finalmente, a esse cartão? Como é que o credenciamento? Nós fizemos a primeira etapa, tá? A primeira etapa que foram 100 municípios que foram contemplados. Nós pegamos o cadastro, que é um cadastro federal, que é o CAF, como eu disse anteriormente. CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar. Esse é um cadastro nacional, não é um cadastro específico do estado. Mas a gente vai lapidando e vai melhorando a forma dessa introdução desse grande programa, para que nós possamos melhorar cada vez mais. Já a segunda etapa, que nós estamos publicando o edital agora, ainda em outubro, ele tem uma exigência a mais. Além de ter o CAF, é necessário que o produtor ele possa dizer que quer participar do programa, para que não aconteça um possível erro de a gente sortear alguém que não tem o interesse. Mas, Fábio, será se vai ter? Será que o secretário tem alguém que não tem interesse? Pode acontecer. Então, nós temos 153 mil cadastrados.
Hoje já passamos dos 180 mil cadastrados no início do programa. Olha como isso já ajudou as pessoas a procurarem se cadastrar no CAF. Então agora vamos soltar um novo edital que vai ter esse item obrigatório. Além de ter o CAF, ele vai ter que se cadastrar, dizer que quer participar do sorteio. Isso dos 117 municípios restantes. E no caso específico das quebradeiras de coco, além de dizer que quer participar, ele vai ter que pegar uma declaração que realmente ele participa dessa atividade, que é os quebradeira de coco. Ele precisa confirmar através de um documento, para que qualquer agricultor familiar, participe sem ter essa expertise. Se a gente quer valorizar, se a gente quer fazer chegar nas quebradeiras de coco um programa jamais existente na história do Maranhão, que chegou agora. Então é hora, se a gente quer valorizar, a gente vai exigir que realmente apresente uma documentação e a documentação faça referência de que realmente faz parte da associação, de uma entidade de quebradeira de coco. Após se inscrever, nós toda sexta-feira iremos sortear por região. A gente pega a região, pegou o leste maranhense, todas as cidades, referente ao leste maranhense, ao sul do Maranhão, ao Baixo Mearim, a Baixada, a gente sorteia as cidades pertencentes à região. E aí 15 dias após, a gente começa a entrega dos cartões. Então, assim, a primeira etapa, nós vamos começar agora dia 1º, entregar os cartões por região. A gente visita os municípios, a gente vai, não dá para ir em cada município entregar os cartões. São 217 municípios, demoraria muito. A gente vai chamar os municípios e avisar que na cidade maior, na cidade polo, nós vamos estar tal dia entregando. Toda a equipe da Sagrima estará presente lá na entrega desses cartões. O nosso subsecretário, que é o Sérgio Belmiro, vai estar conosco, toda a equipe preparada para isso. Mas vale ressaltar aqui, Mário, que muitas vezes as pessoas chegam lá na Sagrima perguntando se tem algum equipamento para oferecer. Se tem, claro que nós temos. A determinação do governador é ajudar, mas nós temos algo muito mais importante do que qualquer equipamento. É equipe com expertise na produção. Às vezes o produtor ele quer produzir mais, mas ele não tem o técnico. E a Sagrima tem o técnico, de forma gratuita e à disposição. E nós mandamos, se for necessário, o técnico ir lá na sua cidade, verificar como é que está a sua plantação, como é que está a sua terra, como é que está a sua área, para nós possamos investir. É uma forma de ajudar a fazer com que o produtor ele produza mais, ele plante mais. Porque quando sai de uma linha ou de um hectare plantado, pela dimensão ele talvez comece a perder pela praga, pela forma de plantar. E nós temos equipe técnica especializada para ir até a sua cidade e oferecer algo de importante, que é aquilo que é caro, mas que nós temos à disposição de forma gratuita a todos aqueles. Então, resumidamente, nós temos que agradecer, sim, ao governador Carlos Brandão por nos dar a possibilidade e a oportunidade de apresentar o maior programa social da história do Maranhão, no que tange a agricultura familiar. Porque nós já fizemos doação disso, doação daquilo, de equipamentos, mas esse você faz o produtor participar diretamente das suas decisões. E que é isso que é importante, não lhe obrigar a tomar decisão daquilo que você não sabe, mas sim daquilo que você quer fazer, da expertise que você tem. Então o governador Carlos Brandão está de parabéns, eu sou apenas um instrumento utilizado pelo governador para poder chegar na mão daquele que mais precisa, que é o produtor, que é o homem do campo. Para encerrar, como é que o senhor avalia esse ano para a história da Sagrima, para a história do governo estadual? Um ano de aprendizado, claro. Eu volto a dizer, saí de uma prefeitura de 8 anos e venho trabalhar não para um município, mas para 217 municípios. Sou engenheiro civil de formação, mas eu aprendi na minha vida que quando você tem interesse, você busca os conhecimentos necessários, e eu posso afirmar hoje que da plantação do quiabo, a plantação de soja, a gente conseguiu entender o processo. E nesse entendimento, a gente consegue levar as informações e apresentar as soluções. Então, o ano de 2025 foi um ano de aprendizado, mas de colheita de frutos. Porque no momento que nós assumimos, nós começamos a plantar boas sementes. E quem planta boas sementes, colhe bons frutos. E eu tenho certeza que a oportunidade que foi me dada, foi colocado para o estado do Maranhão um grande momento. Volto a retratar. A prova disso é que nós saímos de 12, 14 feiras anuais para mais de 35 feiras anuais. E nós participamos praticamente de todas, não só fomentando, que isso é importante, mas levando a Sagrima lá para dentro. A última
foi uma feira na cidade de Tuntum. Tuntum. Nós tivemos lá para a gente com toda a estrutura da Sagrima, a gente levou a GED, a GERP, a SAF, levamos a SEMA. Isso mostra o quanto o governo do estado do Maranhão está preocupado com a ponta. E ele leva as secretarias para dentro do município para que, junto com o produtor, possa discutir e implantar as políticas sociais voltadas à agricultura. Então, foi um momento de vitória. E agora, preparado, mais do que preparado. Nós estamos para o ano 2026 dobrar o que nós já triplicamos. Oferecer ao homem do campo aquilo que ele precisa, com a vontade que nós temos e com a oportunidade que o governador Carlos Brandão tem, a agricultura será um sucesso, porque além de ter crescido no primeiro quadrimestre, o segundo já cresceu muito mais e eu tenho certeza que 2026 ficará marcado na história do Maranhão como o estado que mais desenvolveu e mais investiu na agricultura, na agropecuária como um todo. Certamente. Então, no horizonte, nós temos aí um 2026 de colheitas, porque o tempo de semear chegou, está semeando, está impulsionando, está fertilizando sonhos e corações dos pequenos produtores. E agora é a primeira vez, realmente, na história do Maranhão, que a gente tem um programa como esse alcançando o pequeno produtor. Fábio, que honra te receber aqui. Vamos te esperar em 2026 novamente, você e sua equipe, para trazer ao Maranhão no Campo tudo o que está acontecendo aí na Sagrima. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário, a oportunidade, a TV Assembleia, a oportunidade de dizer que eu estou pronto. Uma vida corrida, mas pronto para ajudar aquele que realmente precisa, e é todo o estado do Maranhão, o pequeno, o grande e o médio agricultor. Gratidão. E vamos a um rápido intervalo e a seguir veja a nossa agenda rural e ainda uma reportagem sobre a Ilha Duas Irmãs. O quadro Arte do Mará apresenta todo o talento da professora e artista plástica Milka Porto na confecção de lindas bolsas em crochê. Você não pode perder, é um instante só. Acompanhe agora os principais eventos e assuntos do campo na nossa Agenda Rural com a repórter Stephanie Souza. Olá mais uma vez, Mário Porto, também olá para você que acompanha o programa. Na Agenda Rural de hoje, reforço algumas programações imperdíveis e trago um recorte do que aconteceu na última semana. Começo falando da terceira Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O evento traz diálogos e debates sobre as atividades ligadas ao campo e discute quanto ao futuro das águas e das florestas no Maranhão. Então é um importante momento para fazer parte. Vai acontecer nos dias 29 e 30 de outubro, na próxima quarta e quinta-feira, na sede da FETAEMA, aqui na capital. No município de Presidente Médici aconteceu o primeiro seminário maranhense e feira da agrobiodiversidade e sementes crioulas. A iniciativa reuniu técnicos, autoridades competentes e produtores locais para um momento de troca de conhecimentos e aprendizados. Também é uma forma de valorizar a resistência camponesa no município. Já na região metropolitana, em São José de Ribamar, teve o terceiro encontro Diálogos do Babaçu. Lideranças, quebradeiras de coco, pesquisadores e a juventude reunidas para discutir sobre estratégias para a sustentabilidade da cadeia do babaçu, sobre a geração de renda e a valorização cultural, buscando o fortalecimento desse setor. E para encerrar a Agenda Rural, venho lembrar que ainda dá tempo de participar da festa mais doce do Brasil. É assim que os organizadores chamam o Festival do Abacaxi, que está acontecendo em Turiaçu. A programação continua até este domingo, dia 26 de outubro, com apresentações musicais, degustação e venda de abacaxi. O Agenda Rural fica por aqui. Até a próxima com mais programações sobre o universo do campo. É com você, Mário Porto. Obrigado, Stephanie, pelas informações. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial sobre a história de uma ilha chamada Duas Irmãs. Ela fica localizada na praia do Boqueirão, ao lado da Ilha do Medo, distante quase 2 quilômetros de São Luís. Acompanhe este passeio cheio de curiosidades e muita beleza. A reportagem é de Stephanie Souza e Rubenilson Lima, com a produção de Aline Cantanhede e Camuel Souza.
No horizonte, lá está ela, a Ilha Duas Irmãs. São pouco mais de 5.600 metros de terra se erguendo sobre o mar. Quando a maré sobe, parecem dois montes isolados, mas com a maré baixa, o banco de areia se revela, unindo-os em um só corpo de terra. Para contar essa história, nossa equipe embarcou na missão de desbravar esse recanto que desperta curiosidade. A travessia da Baía de São Marcos dura em média 10 minutos. A ilhota fica na Praia do Boqueirão, ao lado da enigmática Ilha do Medo, e distante 1,5 km de São Luís. Ao se aproximar da ilha, a casa de veraneio chama a atenção dos visitantes. A ilha por si só entrega um cenário deslumbrante e ainda garante uma vista maravilhosa. A Ilha Duas Irmãs é um sonho e um refúgio de um ex-combatente e de sua família, um privilégio para poucos. Darlan Chaves Nunes é o proprietário legal da Ilha Duas Irmãs. A posse é de antes da promulgação da Constituição de 1988, que passou a considerar esses territórios como bens da União. O empresário maranhense é ex-combatente e sobreviveu à Guerra dos 6 Dias, travada em 1967 entre Israel e países árabes. Na época, Darlan atuou como voluntário em uma missão de paz da Organização das Nações Unidas, a ONU, e por esse feito recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 1988, junto com os demais integrantes do batalhão. Hoje, aos 82 anos, relembra as memórias desse período da guerra. A gente comia tempestade de areia. Você com 100 metros não consegue olhar o seu companheiro, entendeu? A temperatura à noite cai muito. Quando é de dia vai 40, 42, às vezes 48 graus de calor, entendeu? Mas a gente tem que enfrentar e não deixar acontecer o ataque. Jogado no campo de guerra, a gente não pensava, eu não pensava mais vir para minha família, porque estava lá, eles estavam nessa época de sobreaviso, não podia sair nenhum militar da faixa de Gaza, entendeu? Aí foi quando começou o ataque. Israel, aqui está Israel, eu pisando nas duas faixas. A posse da ilha só veio 17 anos depois, como reconhecimento pela ocupação e pelas benfeitorias realizadas na região. Aos poucos, Darlan foi moldando a paisagem selvagem. Introduziu espécies de macacos para que se alimentassem dos escorpiões e ajudassem a eliminar a presença deles. Plantou mais de 200 coqueiros e povoou o território com diferentes espécies de animais. Também ampliou a faixa de areia, quebrou grandes pedras e as aproveitou na construção de uma barreira de contenção. Esse trabalho foi realizado por presidiários e um acordo firmado com o governo. As intervenções foram feitas apenas na Irmã Maior. A outra permanece ainda intocada e selvagem. Darlan passava longos períodos na ilha e guarda parte dessas memórias em registros impressos. Entre eles, lembranças da convivência com os animais que levou para povoar a região, como o porco selvagem Chiquita e até uma onça. Também preserva os documentos de concessão da terra e uma representação detalhada do território com as dimensões da ilha. Eu digo, rapaz, vou precisar de uns homens para fazer um trabalho naquela ilha. Você é maluco, senhor. Ele é assombrada, cheio de mistério. Ela é esse mudo. Me meteram logo medo. Cheio de tudo quanto não presta. Ela é alta, tem muita coisa. Nós nunca subimos lá para poder, porque é muito... Não, mas eu vou começar hoje. Eu vou subir primeiro. E subi, né, meu amigo, que tinha ali de escorpião, lacraio. A vegetação nunca foi mexida, eu entrei desbravando, abrindo o caminho. Darlan conta que há 3 anos, por problemas de saúde, já não consegue visitar a ilha. A missão de apresentar o lugar ficou então a cargo do filho Silas, terceiro de 4 irmãos, que hoje auxilia na administração do território. Meu pai está há mais de 55 anos ocupando essa ilha. Meu pai, ele chegou aqui, ele competiu
pela posse da ilha com outro empresário aqui de São Luís, que já é falecido. E ele acabou prevalecendo nessa competição e ele se apaixonou pela ilha e acabou se tornando o sonho dele. Ele era empresário, né? Hoje ele está aposentado. E ele investiu os recursos da empresa todinha dele na construção da ilha, na construção do prédio. Acabou que a ilha se tornou o sonho da vida dele. As primeiras edificações erguidas foram os 126 degraus de uma escada que leva à capela dedicada a Nossa Senhora dos Navegantes. Mais tarde surgiu o imóvel de 3 andares, cuja atenção se volta para um cômodo peculiar, a chamada caverna de aspecto rústico que remete às construções medievais. Desde as colunas até o teto, tudo aqui, as paredes, ó, tudo aqui foi esculpido à mão. É uma arquitetura bem diferente. Nos outros andares, a estrutura aberta permite uma vista panorâmica, avistando os portos do Itaqui e Ponta da Madeira e ainda o cais da Ponta da Espera. Para Silas, eram recordações em família. Aqui, para mim, eu passei as melhores lembranças em família que a gente teve. Outro destaque da ilha é o poço artesiano, construído com grande esforço. Durante a escavação, os trabalhadores encontraram uma espada com o brasão da República e balas de canhão, levantando dúvidas sobre a quem e a que época pertenciam. O ex-combatente também revela que, por vezes, ouvia vozes misteriosas, mas nunca conseguia ver de onde vinham. Quando eu disse à noite, andando na praia sozinho, eu ouvi a gente conversando, mas não tinha ninguém. Não dá para entender o que estava conversando, entendeu? E sempre que aparecer essa cavalacanga. Mas me meteu medo. O poço foi um trabalho que valeu a pena, não apenas por garantir o acesso à água doce, mas também por suas propriedades medicinais, comprovadas por institutos brasileiros e um francês. Ele cavou esse poço tem mais de 30 metros, e ele tinha um grande amigo francês que ele era médico. E esse amigo, ele tinha alguns problemas no estômago. E ele tomava essa água, ele ficava bem, ficava meio que curado. Então eles tiraram a amostra e levaram para um laboratório na França na época. Descobriram que o pH dessa água aqui tem 7,3. É quase o pH do sangue humano. Essa água já correu o mundo todo, os maiores laboratórios do Brasil, para a França, está tudo aqui, toda essa documentação, entendeu? E a água ficou até hoje. Por muito tempo, o turismo na região foi negado, mas com as novas perspectivas, o cenário pode ser diferente. Meus planos aqui para a ilha é que no futuro eu possa trabalhar com turismo ou com outro negócio do setor para trazer mais pessoas, né? Porque minha família é bem pequena e aqui é um espaço tão maravilhoso e eu queria que mais pessoas, mais famílias tivessem a oportunidade de vir aqui. A história de Darlan Chaves é a de um homem que construiu seu futuro guiado por intuições e sonhos. Seu grande amor é a ilha, que ocupa há 55 anos. Em sinal desse vínculo profundo, Silas revela o desejo do pai, que após a morte, suas cinzas sejam lançadas naquele território. Ele falou assim para mim que quando ele falecesse, ele queria ser cremado e que as cinzas deles fossem jogadas aqui na ilha, né? Então é o último desejo dele que ele me pediu. Ao caminhar pelo local, sentimos o afeto e a gratidão de Darlan pela ilha. Um espaço repleto de vida, mistérios e belezas naturais, onde cada detalhe conta uma história. O crochê é uma técnica de tricotado manual em que se usa uma agulha para formar correntes com fios. É acessível a todos, independentemente da idade. Estimula a criatividade e permite expressar a personalidade de forma única. Essa prática pode ser muito gratificante e terapêutica. Traz alegria e relaxamento, permitindo o desenvolvimento de novas habilidades. E, além disso, é uma forma de se conectar com os outros que compartilham a mesma paixão.
O quadro Arte do Mará dessa semana vai mostrar todo o talento da professora e artista plástica Milka Porto. Ela cria peças incríveis utilizando o crochê com muita criatividade e talento. Acompanhe na reportagem de João Carvalho, João Oliveira, com a produção de Ada Chagas. A agulha se movimenta com a mesma rapidez com que um novo objeto vai ganhando forma. Logo, logo, uma bolsa terá sido finalizada. A Milka aprendeu a arte do crochê ainda criança, quando tinha 9 anos de idade, uma herança recebida da mãe. Eu tinha em torno de 9 anos de idade e vi minha mãe fazer. E achei interessante porque uma linha se transformava em um pedacinho de pano, tecendo com uma agulha da pontinha virada, né, tortinha, e aquilo ali chamou muito a minha atenção. E sempre com aquele desejo de praticar o crochê. Das mãos da Milka saem peças que misturam memória e delicadeza, história e sentimento. Milka realmente tem talento para a arte e transformou o talento na Criações Fascinação. Talvez daí, do nome da empresa, venha a inspiração para cada peça. Cada uma é singular. Cada bolsa, ela tem as suas características. Os pontos podem até parecer, mas os modelos são diferentes. O talento, a dedicação e o conhecimento só foram superados por questões muito particulares da Milka. Como qualquer outra pessoa no mundo, a Milka teve que escolher prioridades. Ela estava concluindo uma faculdade, logo veio a formar família e, por conta disso, o crochê teve que ficar de lado durante um tempo. Foi preciso, depois de muitos anos, com os filhos já criados e um certo probleminha particular, ela ter a noção exata de que o crochê fazia parte da vida dela e assim retomar a arte. Teóloga, psicopedagoga, mãe, a Milka precisou acrescentar, ou melhor, recuperar a outra face para se sentir melhor, a artista plástica. Das boas memórias, voltaram os pontos. Dos pontos, os traços. Dos traços, bolsas únicas e belas. E a cada bolsa, uma terapia que ajuda a artista a se sentir cada vez melhor. Alegria que aumenta sempre que vê alguém com alguma bolsa que ela criou. É um sentimento de muito amor que é colocado nessas peças, exclusividade. Para mim, cada uma é única. Enquanto eu estou tecendo o meu crochê, eu fico pensando na mulher que vai usar essa bolsa. Então, é algo prazeroso. Quando eu vejo alguém com um trabalho feito por mim, eu sinto uma alegria imensa de valorização da minha mão de obra. Milka, um beijo para você e parabéns pelo seu talento. O Maranhão no Campo de hoje fica por aqui, lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã nós temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e especialmente pelo nosso canal no YouTube. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Um forte abraço para você, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.